Eu não sei como você passou o dia, eu não sei como você se comportou diante desse dia, não sei se foi um dia fácil, se foi um dia difícil, mas nesse momento agora não pode ter nada para competir com o Espírito Santo. Porque se tiver dentro de você alguma mágoa, alguma angústia, algum sentimento que não é da vontade do Senhor, isso pode vir a atrapalhar de você receber aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa noite. A Bíblia vai dizer assim: avalia o homem a si mesmo. Então nesse momento não é Deus que vai te avaliar, não é os pastores, mas é você mesmo. Não é seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua noiva, seu filho, sua filha. Não é ninguém que vai te avaliar agora, é você que vai se avaliar. Então olha para dentro de você. Você não saiu da sua casa à toa, você não se arrumou, você não fez o projeto de estar aqui com essa ventaninha toda, se o Espírito Santo não te incomodasse para vir para cá, ou melhor, se o próprio Espírito Santo não te convencesse de vir, porque você poderia muito bem agora estar enrolado no edredom, quietinho dentro da sua casa, mas já que você saiu e se arrumou e veio para o tabernáculo, para o templo do Senhor, é porque a sua alma precisa de uma palavra direcionada, o seu espírito precisa de uma palavra que o profeta vai trazer nessa noite, que Deus vai usar o pastor através da mensagem, para que essa palavra de hoje venha ter uma comunhão com o teu espírito e com a tua alma. Então nesse momento se avalie. Eu até vou orar, mas começa você aí agora na sua cadeira e fala: Senhor, eu saí da minha casa desse jeito, Senhor, o meu dia hoje não foi nada fácil, eu fui provado, eu passei na prova, ou eu fui reprovado por causa das minhas atitudes, ou eu dei vazão a pensamentos que não te agradam, eu maquinei coisas que não são da tua vontade, mas o Senhor me perdoe. E nessa noite eu estou aqui com a minha alma e o meu espírito voltado para tudo que o Senhor tem para mim nessa noite. Isso, igreja, se avalia. Se avalia. A canção diz assim: se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada o Senhor vai ver de bom, mas eu tenho um desejo, que é de ser transformado, de ser transformada. Eu preciso, Senhor, tanto do teu perdão, então me dá um novo coração. E a palavra do Senhor diz que Ele vai tirar esse coração de carne, esse coração que está enrijecido, magoado, triturado, que virou uma pedra, que não tem mais sentimento, porque de repente na trajetória sua de vida, alguém abusou de você, alguém usou você, e esse coração que era de carne no interior, esse coração que batia pelas coisas do reino de Deus, esse coração que batia de alegria, de felicidade, hoje se tornou uma pedra, mas o Senhor diz que Ele vai tirar essa pedra e vai te devolver um coração de carne. Então invoque o nome desse Deus, invoque o Espírito Santo nessa noite e peça para Ele vir e fazer morada no teu coração. Fala: Senhor, o meu coração é o teu altar, vem e faça morada, habita dentro de mim, porque eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Eu não sei o que você passou, eu não sei como é a sua vida, mas o Senhor que te fez está dizendo: as coisas velhas se passaram e eu tenho uma nova história. E dentro dessa nova história, o Senhor está batendo na porta do teu coração, meu irmão, minha irmã. O Senhor está batendo no seu coração, está querendo entrar e ceiar com você.
De repente tudo na sua vida está dando errado, porque você está andando na força do seu braço. De repente os seus projetos não alavancaram ainda, não rebentaram ainda, porque você ainda está na dependência de você. Mas quando você se rende ao Senhor, Ele começa a tirar toda a escuridão da sua frente e bota uma luz diante de você e vai te conduzir a um nível mais profundo de intimidade com Ele. E quando você olhar para dentro da sua vida, você vai dizer: como é que a minha vida mudou em tão pouco tempo? Como que é que eu conquistei tantas coisas em tão pouco tempo? Mas foi na hora, irmão, na hora, irmã, que você se voltou para o Senhor e passou a ouvir a voz do teu Pai, a voz que está te dando direção, e a sua vida começou a crescer, e você foi levado a um nível mais profundo, aonde você foi indo mais perto do Senhor. Aí a sua vida está tomando um novo sentido. Senhor, nessa noite, como filhos e filhas do Senhor, nós entramos aqui na tua casa, Senhor. Então fale aos nossos corações nesse momento. Senhor, vai limpando o ouvido dos teus filhos, vai tirando toda a obstrução, toda a barreira do ouvido, para que eles possam ouvir a tua voz nessa noite, através dos louvores, através da palavra, meu Deus, e que venha ter uma coinonia aqui nessa noite, que venha, meu Pai, ter uma comunhão do nosso espírito com o teu espírito. Então, Espírito Santo, nessa hora, mova na vida desse homem, mova na vida dessa mulher que entrou aqui nessa noite, entrou aqui com fé e não duvidando, entrou aqui, meu Deus, crendo na tua palavra, crendo que o Senhor tem uma palavra específica para cada um de nós. Então, meu Deus, nesse primeiro momento, os teus filhos estão clamando, os teus filhos estão te buscando, os teus filhos, meu Pai, estão abrindo mão do seu eu, estão abrindo mão do seu orgulho, de toda a vaidade, e estão entendendo, meu Pai, que são totalmente dependentes do Senhor. Então, meu Deus, nessa noite, pega a oração desse homem e dessa mulher que entrou aqui, e conforme a tua palavra diz, que o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Espírito Santo, vem aqui nessa noite, ajuda na nossa oração, fale ao Senhor aquilo que nós não estamos conseguindo, transforma a nossa oração, para que ela chegue até as narinas de Deus como um cheiro suave, um cheiro agradável. Meu Deus, ajuda esse homem que ainda não sabe orar, ajuda essa mulher que ainda não sabe orar, porque tamanho é o problema, tamanho é a dificuldade, que ele e que ela só consegue vir as lágrimas, porque estão sendo sufocados, porque o dia tem sido mau, a prova tem vindo todos os dias, através do desemprego, é uma guerra de família, é um caso de família a cada dia, onde tem separação, aonde é filho contra pai, pai contra filho, é genro, meu Pai, tudo isso está vindo, e se nós, meu Deus, não tivermos a estrutura do Senhor, nós não vamos suportar. Então capacita cada um aqui nessa noite, Senhor, que cada um que entrou por essas portas possa receber a unção do Senhor, e naquele momento de tristeza venha ter alegria, aonde tinha guerra venha ter paz. Isso, irmão, clame ao Senhor. Só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está enfrentando. O Espírito Santo está aqui, quer ouvir a sua voz, Ele quer levar a sua oração até o Senhor, mas você precisa se expressar para Ele. Então abra agora e se lance na presença do Senhor, e conte para Ele aonde está doendo, conte para Ele aonde está a sua dor, conte para Ele aonde você precisa de uma resposta, mas faça com fé, faça não duvidando, igual eu falei para o irmão ali atrás. Creia que a sua oração está sendo respondida, creia que o Senhor está ouvindo a tua oração, mas não duvide em nenhum momento, porque os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração, está atento à oração que você está fazendo. Você só não pode duvidar, você só tem que crer
que o Senhor, nesse exato momento, que você está buscando aí na sua cadeira, que nesse exato momento, que você está clamando aí na sua cadeira, a sua oração está chegando ao trono da graça do Senhor, e o Senhor vai te responder, o Senhor vai trazer a paz no seu coração, a paz que você está precisando, vai vir como resposta, mas no momento que você orar, que você crer, que você não duvidar, aí o Espírito Santo vem até a sua vida. Isso, invoque ao Senhor, põe a mão no teu coração agora, irmão. Põe a mão no teu coração. Sinta a batida do teu coração. E o Senhor vai derramar uma paz que excede todo entendimento. Essa paz é só Ele que pode dar. Isso. Peça paz ao Senhor agora aí na sua cadeira. Pode sentar agora, igreja. Continue com seus olhos fechados. Depois dessa oração, eu quero que vocês comecem a meditar num ponto. O que tem sido difícil para você nessa vida? Seja prova, seja crise, aflição, responsabilidade e cuidado. Algo que está se tornando difícil, ou se tornou difícil, ou se tornou insuportável. Aquilo que te sobrecarrega. Muitas vezes eu quero dizer, existe um problema, mas existe também uma responsabilidade, um compromisso. E eu me refiro a um casamento que está pesando. Eu me refiro a um trabalho que está difícil. Eu me refiro a um propósito que você tem na sua vida que está difícil de alcançar, está pesando muito e se tornou uma carga pesada. Algo que deveria ser bom para você e está parecendo tão ruim. Eu quero que vocês pensem nisso. Algo que parecia ser comum, algo que parecia ser normal, como a nossa própria vida, e a nossa vida está se tornando exaustiva, pesada, a convivência se torna difícil, se torna demais para nós. Coisas que nós recebemos, irmãos, como dom, coisas boas de Deus. Recebemos dons de Deus. E esse dom, da noite para o dia, ou com o passar do tempo, se torna um fardo. E você diz, eu não aguento mais. Eu não estou suportando. Mas o nosso erro é achar que na vida tudo é fácil. Eu já vou dando a você uma lição. Nós pensamos que Deus faz tudo para ser perfeito, fácil, tudo sejam flores. Mas Jesus Cristo, ele disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições. Isso quer dizer que nós temos que estar preparados para as aflições. Nós temos que estar preparados para os fardos, para os tempos difíceis da vida, para esses momentos de sobrecarga, de preocupação extrema, de aflição, suportar provações no casamento, provações no trabalho, para que nós possamos crescer, irmãos, para que nós possamos desenvolver, amadurecer, aprender a nos conhecermos. Pastor, eu quero me conhecer mais. Você reage de uma forma contrária ao que você deveria reagir por falta de conhecer você mesmo, por não conhecer o seu limite. Nós vamos nos sujeitando a muitas coisas sem medir a nossa condição e chegamos na sobrecarga.
Eu quero que você faça essa análise, se tem algo na sua vida que está te sobrecarregando, que você se tornou uma pessoa oprimida, cansada, aflita, angustiada ou angustiado, e as forças se acabaram e você jogou a toalha, ou quer jogar a toalha, porque está tão difícil manter essa posição, pastor. Está tão difícil manter esse casamento, manter esse trabalho, manter essa herança que eu recebi do meu pai, da minha mãe. Está tão difícil, é uma coisa que para mim era tão boa, mas se tornou tão ruim. Era uma coisa que eu gostava muito e hoje eu estou tendo terror. Eu não estou suportando. É nisso que eu quero que vocês reflitam. O que era bom se tornou ruim. O que era prazeroso se tornou pesado, se tornou difícil. E isso é o que mais acontece na nossa vida. E nós vamos aprender que é falta de treinamento, falta de estrutura. Não é o problema em si, é a nossa falta de estrutura. É a nossa falta de maturidade que nos faz abrir mão de coisas antes do tempo. Antes do tempo, nós queremos largar aquilo que é propósito de Deus. O que é de Deus, porque eu não soube enxergar, eu joguei fora, eu abri mão. Pare e pense nisso. Pare e pense nisso. Quantas coisas nós estamos dispostos a abrir mão, porque não queremos enfrentar, porque não queremos nos esforçar. Ore a Deus aí e peça a Ele para que você entre nessa meditação, nessa reflexão com profundidade. O que eu tenho desejado perder, ou eu tenho desejado abrir mão, mas era algo que um dia eu tive tanto prazer. Um dia eu tive tanto prazer com a minha vida, hoje eu não tenho gosto para viver. Um dia eu tive tanto prazer com essa pessoa, hoje eu não tenho gosto para viver. Um dia eu tive tanto prazer com esse trabalho, e esse trabalho hoje me sufoca. Essa empresa me sufoca. O que eu tanto quis, tanto desejei, eu conquistei, e hoje eu estou disposto a abrir mão de graça. De graça. Eu construí com tanto prazer, e eu estou disposto a destruir. Eu estou disposto a abrir mão. Eu quero que você pare e pense nisso, que nós vamos ver as reações dentro da palavra de Deus. Peça a Deus controle. Ore para Deus te dar estrutura, irmão. Se tem uma situação semelhante a essa, primeiro ponto é pedir força a Deus, é se acalmar. Aprenda a carregar fardos, aprenda a suportar pressão na vida, pressão no casamento, pressão no trabalho, pressão por causa de uma enfermidade, por causa de uma perda de parente. Pastor, não estou aguentando mais, porque fulano, eu perdi o meu parente, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai. Você entrou em depressão profunda, achando que nada valia mais nada. Mas tudo nós temos condições de superar. Nós somos servos de Deus, é isso que eu quero que você entenda. E não pense que Deus falhou na sua causa. Deus não falhou. Deus está esperando você tomar o posicionamento correto. A resposta não vem porque você não se dispõe a buscar a resposta, a não tomar posição. Pense nisso, porque Deus já está falando. Pense nisso, pastor. Eu não quero mais. Mas na verdade você está sobrecarregado, você está oprimido, você está aflito, a provação está sendo muito maior do que a sua capacidade de suportar, mas ela é uma provação normal, são coisas que acontecem na vida, é isso que nós temos que entender. Saber administrar as circunstâncias.
entender os acontecimentos para poder solucionar. Isso é importante. Fale com Deus nesse momento: Senhor, eu quero entender todas as questões difíceis da minha vida. Faça essa oração. Eu quero entender todas as crises que possam se levantar. Eu quero entender, Senhor, as dificuldades que aparecem nas áreas normais da minha vida. Essa dificuldade que eu estou passando no emprego, essa dificuldade que eu estou passando por falta de emprego, que seja, essa dificuldade que eu estou passando no casamento, essa dificuldade que eu estou enfrentando por causa de uma doença, ou por causa de um filho problemático demais que já te levou ao desespero total. Um marido problemático demais que já te levou ao desespero total. E você entra na presença de Deus e peça a Ele para te dar estrutura. Senhor, eu quero agir. Eu quero agir pela direção do Teu Espírito e não pela minha própria estrutura, porque eu sei que eu não sou tão forte. Eu sei que eu não sou uma pessoa tão forte. Eu sei que eu não sou uma pessoa tão valente, porque virão problemas muito mais fortes do que eu e virão situações ferozes que poderão me causar medo, terror, mas eu estou aqui para receber a força e o poder da graça de Deus. Peça isso para você que está se sentindo sobrecarregado, para você que está se sentindo cansado. Situações difíceis da vida, situações normais, mas se tornaram difíceis. Situações comuns, situações normais, mas se tornaram demais para você. Demais para você. Pastor, é demais para mim, eu não aguento mais. Mas você deveria aguentar. É dom de Deus. Você recebeu como dom. Você recebeu por dom, mas se tornou algo insuportável, se tornou algo difícil. Pare e pense. Pare e pense. Mas partindo do seguinte princípio: nós queremos vida fácil e agradável. Não estamos acostumados com pressão, mas deveríamos estar. Deveríamos estar acostumados com pressão na vida, porque o que mais tem nessa vida é pressão. Eu sofro pressão de tudo que é jeito, principalmente quem quer construir, quem quer avançar, quem quer ser feliz. Todo mundo vai sofrer pressão, vai sofrer sobrecarga, vai sofrer preocupação. Entendam isso. Não é fácil, irmãos. Nada será fácil. Manter um casamento não é fácil, manter uma família não é fácil, se estruturar emocionalmente não é fácil, porque vão aparecer barreiras para me desestruturar, para me derrubar, para que eu pense que aquilo que é maravilhoso para mim não vale nada. E a pessoa acaba dizendo: eu quero sumir, eu quero fugir, eu não quero mais isso, eu quero paz. E você nunca vai encontrar essa paz. Depois nós vamos aprender isso, que não existe essa paz perfeita, esse descanso perfeito, essa aposentadoria feliz. Não existem coisas maravilhosas, irmãos, eternamente maravilhosas nessa vida. Nós vivemos de momentos bons e temos que aprender a suportar os momentos difíceis. Eu quero que você pense e medite nessa ideia. Digam glória a Deus. Digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Amém, gente? Preste atenção aqui, por favor. Boa noite, mais uma vez. Graça e paz para todos os irmãos aqui da igreja. Glória a Deus. Existem situações como... Agora você vai meditar com os olhos abertos e vai ouvir. Preste atenção aqui, por favor, olha para cá. Existem situações
que elas se tornam extremamente pesadas na nossa vida, amém? Nós ficamos preocupados. Está ligado o ar aqui, irmão? Esqueceu, minha filha? Nós ficamos, irmãos, preocupados, nós ficamos cansados, nós ficamos oprimidos, glória a Deus. Existe aflição em muitas situações e a gente sente a força se acabar. Talvez você tenha passado por uma situação como essa. Talvez você esteja passando por uma situação como essa que você deveria segurar, mas você não está aguentando segurar. Glória a Deus. A força ela se acabou. E isso acontece em quê, pastor? Em aflições. Isso acontece em provações. Amém? São aflições previsíveis. São provações previsíveis, porque quem conhece a palavra de Deus sabe das aflições, são esclarecidos. Às vezes você tem uma visão do Evangelho, buscando aquilo que você quer, e você não enxerga o que Deus está orientando. Você não enxerga a graça que te torna resistente no Evangelho. Por quê? Porque você olha o Evangelho como uma fonte de abastecimento somente de coisas boas. Mas o Evangelho ele tem um ponto principal, que é ensinar a igreja a resistir ao sofrimento, porque a nossa vitória plena, ela não é desse tempo. Glória a Deus. O principal que eu vejo no Evangelho, irmãos, hoje, é encarar esse mundo com a graça de Deus, é encarar esse mundo com a visão de Deus e saber que nada vai ser fácil nesse mundo. Que nós temos momentos de alegria, mas se nós quisermos avançar, se nós quisermos conquistar, se nós quisermos melhorar, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Digam glória a Deus. E isso se torna muitas vezes aflições, são aflições e crises difíceis. Coisas que pareciam comum, normais, se tornam fardos na nossa vida. Eu já vi gente pedir para morrer por causa do casamento. O outro quer sumir. O outro também quer se matar porque a situação financeira está insuportável. Amém? A pessoa tem ali o seu negócio, tem ali a sua empresa, ela entra numa situação difícil e ela entra em depressão profunda. A pessoa entra sente medo, a pessoa sente um terror profundo e acaba desejando a morte. São essas coisas que eu quero que vocês hoje analisem. A situação se tornou um fardo. A situação era para ser boa, foi boa por um tempo e se tornou terrível, insuportável. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Digam glória a Deus. Eu tinha muita saúde, mas de repente eu perdi a saúde. Eu tinha uma pessoa que eu amava muito, mas de repente eu perdi. Eu tinha uma pessoa que eu amava muito, mas de repente eu achei, ou eu acho que eu não amo mais. Quem está entendendo, diga amém. Aquilo que parecia prazeroso se tornou um fardo. Mas qual é o problema, pastor? Partindo de um princípio, que nós temos um defeito muito grave, de achar que tudo na vida é fácil, de achar que tudo na vida tem que dar certo, de achar que não pode haver problema, e nós não estamos preparados para enfrentar o problema. Por isso que nós estamos dispostos a fazer o quê? A abrir mão. Eu não quero mais. A pessoa não quer enfrentar o problema. A pessoa não quer conhecer o problema a fundo. Porque tem problema que você olha por cima, irmão, e você não consegue entender.
Tem problema que precisa ser bastante avaliado, bastante analisado. Para quê? Para que eu possa entender o que está o quê? O que está acontecendo. Mas não para que eu recue, mas para resolver. Para resolver, porque o dom continua sendo dom de Deus, mas muitas vezes se tornou fardo. Por quê? Porque você não está enxergando da forma correta. A reação emocional, a reação psicológica da pessoa trai a verdade. Amém, pastor? Trai a verdade. Eu passo a tirar uma conclusão errada de uma situação porque eu estou sendo levado por uma emoção, por uma reação psicológica contrária. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você reage de forma errada, quando você deveria reagir de outra forma. Diga glória a Deus. E isso, eu repito, se torna um fardo na nossa vida. Isso aconteceu com Davi, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 55 para a gente entender essa questão. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por essa palavra, nós queremos ser ensinados a reagir de forma correta diante da pressão que enfrentamos na vida. Nós enfrentamos tantas coisas difíceis, meu Deus, e somos derrotados, sim, não porque o Senhor falha, é porque nós falhamos. Nós falhamos na nossa forma de enxergar as coisas, de concluir as coisas, por causa dos pensamentos humanistas, por causa da filosofia, meu Deus. Ao invés de buscarmos na Tua palavra, na Tua sabedoria, toda a orientação, nós pensamos por nós mesmos, nós concluímos por nós mesmos, e abrimos mão de tantas coisas valiosas. Então agora eu te peço, meu Deus, antes mesmo que essa palavra seja pregada, eu te peço pela meditação introdutória que foi feita, pela introdução que fizemos na meditação. Resistência, eu te peço, para toda a igreja. Suportar aflições, suportar situações difíceis, mas normais na vida. Nós encaramos as coisas de forma tão surpreendente, mas elas são normais. Que o Senhor nos faça conhecer todos os nossos adversários, e o Senhor nos prepare para enfrentá-los com toda a estrutura espiritual, com toda a sabedoria de Deus. Nós tenhamos sim, Senhor, certeza das promessas do Senhor. Nós tenhamos certeza que apesar de tudo, o Senhor permite muitas situações difíceis. O Senhor permite até que nós venhamos a carregar fardos para o nosso treinamento, a fim de que venhamos a crescer, a fim de que venhamos a amadurecer. E quando suportamos esses fardos, nos tornamos pessoas mais fortes, nos tornamos mais capazes. E é isso que o Senhor quer para muitos aqui nessa noite, que ao invés de rejeitar o fardo, enfrentem o fardo, carreguem o fardo, para que se tornem pessoas fortes, para que se tornem resistentes, mas não reajam de uma forma humana e tão distante da graça e da direção de Deus. Eu te peço, Senhor, fale conosco nesta noite, fortaleça o nosso espírito pelo Teu Espírito, diante de toda aprovação, diante de toda dificuldade.
nós tenhamos, meu Deus, a aprovação de Deus, nós venhamos a suportar toda a dificuldade, nós venhamos a suportar as cargas, venhamos a saber lidar com as provações mais difíceis. Sejamos ousados, Senhor, sejamos corajosos. Quanto maior for o problema, maior seja a nossa determinação, e não a nossa disposição de abrir mão, e não a nossa disposição de fugir. Se a solução não vier, meu Deus, nós venhamos a permanecer buscando, nós não venhamos a fugir da provação, mas a nossa fé permaneça. Pedimos fé mais forte para essa mulher. Eu peço ao Senhor fé mais forte para esse homem, para que eles possam enfrentar, as pessoas que estão aqui passando por grandes lutas, as pessoas que já jogaram a toalha ou pensaram em jogar a toalha, as pessoas que estão pedindo fuga, as pessoas que estão pedindo morte, as pessoas que a vida está sem sentido, elas saiam daqui hoje com uma dose, meu Pai, de graça poderosa, que venha renová-las, que venha fortalecê-las. O Senhor possa abrir os olhos, dar entendimento. Eu peço ao Senhor que dê entendimento. Eu peço ao Senhor que quebre qualquer barreira, bloqueio na mente, o que esteja bloqueando a mente dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse ancião, que não permite que ela entenda o seu problema e possa reagir de forma correta. Eu peço a Deus que abra o nosso entendimento. Eu peço ao Senhor que nos esclareça. Eu peço ao Senhor uma unção que nos capacite a superar todas as dificuldades, ainda que seja uma dificuldade muito maior do que a nossa capacidade, mas eu sei que é o Senhor que nos fortalece. A preocupação pode estar sendo extrema, mas o Senhor vai dar equilíbrio, o Senhor vai dar paciência, o Senhor vai fazer com que essa pessoa tenha uma imagem otimista em relação ao problema e não pessimista. A autoimagem não seja de uma pessoa, meu Deus, impossibilitada, mas seja de uma pessoa capaz. Toda a igreja diga: meu Deus, eu sou capaz, pela sua graça, pela sua sabedoria, de suportar essa provação, essa dificuldade, essa provação muito difícil que eu estou passando, que eu seja capaz. O Senhor me conceda essa graça para que eu possa superar, para que eu possa amadurecer e crescer, agir corretamente e não fugir. Digam amém. Irmãos, Davi enfrentava uma perseguição muito grande. Esse Salmo 55, nós vamos ver um homem decepcionado. Amém? É o ponto que nós chegamos. Qual é o ponto, pastor? Decepção e frustração. Davi ficou decepcionado e frustrado. Davi ficou se sentindo acuado, irmãos, oprimido. Glória a Deus. Por quê, pastor? O próprio filho de Davi promove uma rebelião para tomar o trono do pai. Veja que não tem coisa pior do que uma traição como essa, para abater uma pessoa. De quem você não espera, vem o pior ataque, a pior ofensa, a pior injustiça. Eu acho que a gente esperar as coisas dos inimigos é muito fácil, mas esperar certos tipos de reações dos amigos, das pessoas que estão do nosso lado, isso é motivo realmente para quê? Para a gente ficar bastante angustiado. E era a situação de Davi aqui nesse momento. Um homem bastante angustiado mediante a traição.
O seu próprio conselheiro foi a favor de Absalão. O homem que deveria estar do lado de Davi, aconselhando Davi, esse também o traiu. Amém? Coisas que decepcionam a gente, irmãos. Coisas que nós não imaginamos que possa acontecer na nossa vida. A coisa vira da noite para o dia. Da noite para o dia nós sofremos uma reviravolta. Aquilo que parecia estar estruturado é desestruturado. E eu quero que vocês se identifiquem com essa palavra em algum ponto, ou antes, ou agora, ou que já passou, ou talvez esteja acontecendo. Eu quero que vocês identifiquem alguém. Amém? A palavra de Deus diz assim, Salmo 55: inclina, ó Deus, os teus o quê? Ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e o quê? E rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Lançam sobre mim iniquidade e com furor me o quê? Me aborrece. Glória a Deus. Irmãos, Davi estava angustiado. Davi estava ansioso. Um homem inquieto. Um homem que estava sendo perseguido, glória a Deus, imprensado no espaço e no tempo. Ou seja, ele não tinha segurança onde ele estava. O tempo para ele estava curto, porque ele precisava fugir, porque o inimigo estava se aproximando. Digam glória a Deus. Davi faz o que, pastor? A primeira coisa, ele faz corretamente, ele chama a atenção de quem? Chama a atenção de Deus. Mas existe uma oração, que é aquela oração desconfiada. Quando a pessoa está desestruturada, irmãos, quando ela recebe uma pancada violenta, ela perde até a estrutura da fé. E isso é normal. Mas por que, pastor, que isso é normal? Porque a maioria das pessoas são assim. O certo seria o quê? Nós estarmos vigilantes. O certo seria o quê? Nós estarmos preparados. Mas nós nunca esperamos o pior, amém? Nós sempre estamos esperando o quê? Nós estamos esperando o melhor. Nós achamos que o problema nunca atinge a gente, nunca atinge o nosso casamento, nunca atinge a nossa estrutura financeira, nunca atinge a nossa saúde. Nós achamos que problema são para as outras pessoas, para nós não. E por isso nós nunca estamos preparados. Mas Davi estava extremamente abatido, irmãos. Davi, ele busca oração. Ele busca se aliviar na oração. A oração realmente é um remédio? É um remédio. Mas ela só vai funcionar se você estiver estruturado espiritualmente. A oração só vai funcionar se você estiver exercitando a fé na leitura da palavra, vivendo da promessa. Porque se eu reagir do meu jeito, muitas vezes eu não terei estrutura para enfrentar a situação. Amém? Se nós reagirmos de uma forma humanista, tudo bem, pastor, mas isso é o natural, sim. Mas nós estamos aqui para aprender as coisas o quê? Espirituais. Nós estamos aqui para depender de Deus. E a dependência de Deus, irmãos, ela proporciona força. A dependência de Deus nos estrutura. A dependência de Deus, quando nós começamos a agir corretamente, que é de que forma, pastor? Examinando as Escrituras,
procurando o entendimento espiritual da palavra, a sabedoria espiritual, o conhecimento espiritual, certamente, se aplicarmos isso, a nossa reação vai ser diferente. Agora, só que, por nós termos essa relação com Deus distante, quando um problema ele se levanta de uma forma avassaladora, ele engole a gente, mesmo com toda a estrutura. Eu já vi pastor abandonar a igreja, fechar as portas. Aqui mesmo, se tivesse um pastor aqui, com a quantidade de povo que tem aqui, já tinha saído fora. Principalmente se ele tiver com outras intenções. Não vou pregar mais a palavra, não, vou virar itinerante, porque aí eu posso ganhar 1.000 aqui, 500 ali, vou para São Paulo, vou para Bahia, começo a lançar agenda na internet, porque eu não estou aguentando, mais, eu não estou suportando o peso da igreja, eu não estou suportando a dificuldade, aquilo que era para ser bênção, aquilo que é dom de Deus, se torna fardo, amém? O que era uma promessa, porque Davi, rei, era uma promessa de quem? De Deus. Esse governo de Davi foi dado por quem? Por Deus. Mas nós vamos ver que diante da pressão, Davi falou: eu quero subir. Vocês estão entendendo, amém? O que é bom, o que era para ser bom, irmãos, nós olhamos como o pior negócio. O que recebemos como o melhor se tornou o quê? Se tornou o pior. Essa é a visão que eu quero que vocês tenham, pastor. Então quer dizer que aquilo que era para ser bom, eu perdi a visão. E nós perdemos a visão, irmãos, mediante a dificuldade. Quanto maior a dificuldade, menos eu quero resistir. Quanto maior a dificuldade, minha vontade é o quê? Recuar. Minha vontade é o quê, irmão? Jogar tudo para o alto. Porque eu não estou reagindo como eu deveria reagir. Eu comecei a ter uma impressão ruim daquilo que era bom. Aquilo que era bom eu passei a olhar com outros olhos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não estou entendendo, pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou desgostando. Davi entra em oração. Davi, ele começa a clamar a Deus. Nessa hora difícil, ele pede o auxílio a Deus. Por quê? Porque não tinha ninguém para ajudar. Tem hora, irmão, que você está com um problema, a mãe não pode ajudar, pai não pode ajudar, padrinho não pode ajudar, tio não pode ajudar, ninguém pode ajudar. Ninguém pode ajudar, porque ninguém tem entendimento do seu problema. Às vezes você vai até no psicólogo, você entra e sai pior do que você entrou. Quando eu entrei em depressão, que eu fui no psicólogo, ele passou uma opção de remédio para mim, eu piorei mais ainda. Quando eu comecei a tomar o remédio, mais doido eu fiquei. Amém? Por quê? Porque eu precisava me encontrar. Eu precisava me entender e entender o meu problema. Diga glória a Deus. Eu precisava reagir, porque o problema é personalíssimo. Não existe duas receitas para o mesmo tipo de problema. Tem coisas que só você pode o quê? Só você que pode resolver. Porque a resposta está onde? A resposta está dentro de nós. Se eu recebi, eu não posso, eu tenho condições de administrar. Se eu recebi de Deus, se é de Deus, ninguém tira. Quem está entendendo, diga amém. A promessa do trono, a promessa do governo, a promessa do reino era de Davi. Mas Davi estava confuso, por quê, pastor? Por causa dos acontecimentos da vida. Esse problema com Absalão era consequência dos pecados de Davi. Glória a Deus. Porque Natã falou para ele: olha, a espada não sairá da sua casa. Você vai ter problema familiar. Na sentença de Deus em relação ao pecado, ele foi perdoado do pecado? Foi. Seu pecado, Davi, foi transpassado. Deus te perdoou. A criança não viverá,
mas a sua família vai sofrer as consequências. Por quê, pastor? Porque era normal. Se ele não administrava bem a família, era certo que iria acontecer alguma coisa o quê? Alguma coisa errada ia acontecer. Alguma consequência ele iria sofrer, irmãos. Então, o que o senhor quer dizer, pastor? São coisas da vida. São coisas da vida que nós temos que aprender a enxergar, nós temos que aprender a entender, nós temos que amadurecer, nós temos que conhecer para quê? Para crescer e também resolver. Diga glória a Deus. Não adianta fugir. Igual o irmão chegou para mim hoje, pastor, já tive 3 casamentos, estou no 4º, estou querendo separar. Aí eu falei, você vai para o 5º e vai continuar na mesma coisa. Sabe por quê, irmão? Você não quer entender nada, você não quer aceitar nada. Vai para o 5º. Vai para o 5º casamento. Aí ele ficou parado assim. Porque as pessoas querem, sabe o quê? Que você diga que ela está certa, que ela não tem problema nenhum. O problema sempre está com a outra pessoa. Eu estou sempre certo. Mas eu não quero entender o meu problema, eu não quero entender o problema que está fora, eu não quero entender o meu estado emocional, eu não quero entender o meu estado psicológico, eu não quero entender. Eu vou reagir por ele de forma cega. Davi entrou em oração, pastor, entrou, mas ele não orou com firmeza. Ele começou a sofrer ali naquele momento, ele chorava, ele chamou a atenção de Deus, ele esperava ser ouvido, mas ele pediu que o Senhor não se esconda de mim, ou seja, ele estava desconfiado de alguma coisa. Ele não estava firme, pastor. Vê o que está escrito aí, irmão, se o pastor está falando certo. Atende-me, não, no versículo 1, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não o quê? E não te escondas da minha súplica. Por que ele pediu a Deus para não se esconder, se na verdade Deus ouve as nossas orações? Por isso que eu estou falando que a própria fé de Davi estava o quê? Estava abalada. Por quê, pastor? Porque o pecado faz com que eu me sinta inseguro. Mas se eu tenho a certeza do perdão, se eu tenho a certeza do propósito da morte de Jesus na cruz, eu não vou permitir que eu tenha nenhum sentimento de condenação no meu coração. O inimigo pode acusar, mas a palavra diz o quê? Não há condenação. Para o cristão não tem condenação, desde que ele permaneça na fé, desde que ele permaneça crendo, como eu preguei aqui no domingo, na Santa Ceia. Quem veio aqui na ceia ontem, recebeu uma grande bênção. Nós vimos o que, pastor? Que o cálice da bênção foi entregue para nós e Jesus bebeu o cálice amargo do pecado. Ele bebeu o cálice amargo do pecado para que a igreja bebesse o cálice da reconciliação. Quando você bebe o cálice com o cálice que representa o sangue, você está bebendo o cálice da reconciliação com quem? Com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. O que nós erramos, nós temos que nos arrepender e pedir o quê? Pedir perdão. Mas ele chega para Deus e diz, não, o Senhor não se esconda de mim. O Senhor não se esconda de mim. Ele esperava ser ouvido, ele pedia, mas ele diz, o Senhor não se esconda. O Senhor me dê atenção. O Senhor me atenda, diga glória a Deus. Davi se derrama, irmãos. Davi faz o certo, pastor, quebrantamento diante de Deus, certo. Davi ele pede, Davi suplica por resposta, mas ele estava gemendo. A palavra está dizendo que ele estava aflito, e ele mesmo disse, eu rujo. É uma pessoa que gemia, era uma pessoa que estava, sabe como? Triste, resmungando. A gente fica falando sozinho. Glória a Deus. Nós ficamos falando sozinhos, irmãos, por causa da aflição. Davi estava cheio de melancolia, um homem que estava vivendo na sombra. Eu não estou conseguindo entender o quê? Nada que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo nada. Eu estou profundamente triste. O caso de Davi, uma depressão profunda, ele estava paralisado, um homem sem prazer, irmãos, uma vida sem sentido.
Mas isso é o que, pastor? Reação. Errada, sim. Mas é a reação que a maioria tem. Diante das decepções, a nossa reação é essa, paralisia. Eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei como eu vou fazer para sair dessa. O que eu faço? Eu vou me esconder. Eu vou me isolar. Eu quero ficar sozinho para não ouvir conversa de ninguém. Davi estava nesse ponto. Davi já não tinha mais conselheiro. Davi já não estava raciocinando mais, porque o impacto foi grande. O impacto é grande, irmão, mas o que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que o impacto é grande, mas isso acontece. O problema é que nós achamos que só acontece com quem? Com os outros. Ah, não, câncer, só acontece com os outros. Ah, coitado de fulano. Irmão, estou com você, estou orando por você. Crê em Deus, irmão. Fica firme. Quando é com você, ah, eu quero morrer, eu não estou aguentando mais. É assim que a gente faz. Amém? Pastor, mas por que é assim? Falta de treinamento, irmão. Falta de preparo para a vida. Todos nós estamos despreparados para a vida. Todos nós nos surpreendemos com as coisas que acontecem com a gente, com as coisas ruins. Ah, eu não esperava isso. Ah, não, como é que pôde isso acontecer comigo? Amém? Davi ficou ali gemendo. São problemas que levam você ao suspiro, ó. Não sei o que eu vou fazer. E vai no trabalho, não tem sossego. E vai para casa, não tem sossego. Acorda de manhã, acorda, mas não dormiu direito. Não dormiu direito. Não come direito. Ou come demais, porque comer, pelo menos, na hora que eu estou comendo, eu acho que eu estou tendo um prazer. Mas é ansiedade. Não está comendo porque está com prazer. Está comendo porque está o quê? Está ansioso. Está sem fome por quê? Porque está preocupado. Está sem fome porque está angustiado. São reações de pessoas que sofreram esses baques grandes na vida. Mas muitas vezes você diz assim, eu não sei o que é. Eu não sei o que está acontecendo. Por isso Davi clamou forte, irmãos. Pastor, a oração então não serve? Não serve. Desabafo diante de Deus serve, entrar no quarto, fechar a porta, mas falar com Deus, com sinceridade, abrir o coração. Eu não estou bem, eu não estou aguentando mais, mas fale você e Deus. Se tiver que chorar, chore. Porque eu tenho certeza que isso vai aliviar o seu coração. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque eu acredito que mesmo que você não encontre, você não tenha uma reação correta, mas a misericórdia de Deus começa a funcionar. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele sabe do seu limite. Ele sabe o quanto você está sofrendo. Então você pode clamar. Davi procurou esse recurso aqui, não com tantas aplicação, igreja, com tanta disciplina, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, mas tem problema que decepciona até os que têm fé, até os valentes, até os que se julgam fortes. É isso que eu quero que vocês entendam. Que vocês não se orgulhem na posição que vocês estão. Hoje você diz, eu enfrento qualquer coisa. Amanhã você corre de um rato, de um camundongo. Amém? Amanhã você fica com medo de um probleminha, uma dívida. Eu não largo por nada minha família, mas você daqui a pouco, da noite para o dia, você diz que sua família não vale nada. Você quer abrir mão de tudo. Mas isso tudo é o que, pastor? Ilusão de ótica. Ilusão de ótica, são reações emocionais, psicológicas, que você não está agindo corretamente, são reações erradas. Porque você não estava treinado. Porque você não para avaliar a situação com mais frieza. Pastor, tem que pensar nisso com muita calma. Davi clamou forte, irmãos. Davi estava procurando alívio. A angústia abafava. Eu estou falando porque isso, nessas palavras aí, é o que estava acontecendo com ele. Se ele não clamasse, ia ser pior o quê?
Pior ainda, o clamor não aliviou tanto, mas aliviou alguma coisa. Mas só que ele precisava de quê? De solução. Ele precisava de quê? Mais do que a oração, eu tenho que encontrar a solução do meu problema. Não adianta religião. Não adianta religião, isso é macumba, isso é feitiço. É muito fácil. É muito fácil eu dizer assim, fizeram um trabalho para você, mas peraí, irmão. Se a minha vida vai depender de outra pessoa, eu tenho comunhão com Deus ou não tenho? Vocês têm comunhão com Deus ou não têm? Diga glória a Deus. Então vamos abandonar, vamos repreender esse feitiço. Pastor, isso não podia estar acontecendo com meu filho, isso não podia estar acontecendo com meu marido, isso não podia estar acontecendo com meu casamento. Tanto podia que está acontecendo, irmão. Não podia acontecer, minha filha, mas aconteceu, e aí? Não, isso é maldição de família. Eu casei e separei, minha irmã casou e separou, meu irmão casou e separou. Então isso para mim, a pessoa entra nessa superstição negativa, essas definições que eu não consigo aceitar, e nessa igreja que não adianta vir com essa conversa para cá, que não vai colar, porque não cola, por quê, pastor? Porque o Evangelho diz que eu sou abençoado, o Evangelho diz que Jesus levou as maldições sobre ele, o Evangelho diz que não tem maldição que prevaleça contra aquele que é abençoado por Deus, contra aquele que está em Cristo Jesus, e eu tenho que crer nessa palavra. Digam glória a Deus. Mas Davi ele entrou em oração, só que o problema não se resolveu. O problema não se resolveu, irmão. Ele precisava guerrear. E nós que conhecemos essa história, no final ele venceu. Absalão morreu na batalha. Absalão morreu na batalha. Precisava de uma guerra. Davi queria evitar a guerra a todo momento. Meu filho, vocês vê lá meu filho, hein? Mas os soldados saíram com gosto de sangue, porque sabia que Absalão era a causa do problema. Eu tenho que resolver o problema. Não adianta eu querer o quê? Rodar o problema, dizer que eu não estou entendendo. Não, peraí, vamos parar aqui e vamos enfrentar o problema como tem que ser o quê? Como tem que ser enfrentado. O filho Absalão contra Davi, o povo lançado também contra Davi, porque ele estava sendo caluniado no meio do povo. Absalão conseguiu fazer um complô político que envolveu toda a nação de Israel. E aquela cidade de Jerusalém que Davi tanto amava, aquele homem que era tão amado, se tornou odiado. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. A palavra diz assim: por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim o quê? Iniquidade, e com furor me aborrece. Ou seja, armaram contra mim. Armaram contra mim. Tramaram contra mim. Digam glória a Deus. Tramaram. Davi estava sendo vítima de uma traição. Pessoas que estavam caluniando Davi de forma ardilosa. O povo estava sendo enganado em relação à pessoa de Davi. As pessoas estavam usando de mentira contra Davi. Mas na política isso é o quê? Normal. É igual o Sérgio Moro agora chegar e recuar, dizer: não, estão me perseguindo, eu vou entregar a cadeira. Ele vai perder a bênção. Ele vai perder. Quantas calúnias ele já recebeu? Quantas calúnias ele já recebeu? Digam glória a Deus. Mas faz parte da guerra, irmãos. As dificuldades, elas aparecem no casamento, elas aparecem na economia, elas aparecem na saúde. Eu enfrento dificuldade, eu enfrento pressão, eu enfrento problema. Amém? E esse povo veio com raiva, com furor contra Davi. Era um povo que estava cheio de ódio. Um povo cheio de ódio, Absalão cheio de ódio, para destruir Davi. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o problema era o quê? O
problema era o quê? Grande. O problema era grande. E necessitava de uma reação também à altura. Necessitava de um raciocínio bastante inteligente, bastante estratégico. Amém? O problema nosso é esse, nós subestimamos a nossa própria inteligência, irmãos. Nós dizemos assim: eu não estou entendendo nada, mas deveria entender, e se não está entendendo, deveria procurar entender. Às vezes a gente quer escapar dessa forma, eu não sei. Amém? Davi, ele tentou sair disso. Não, peraí, meu filho é meu filho, eu não vou enfrentar meu filho, é melhor eu dar um lugar para ele. Mas só que a bênção de Deus era para quem? Era para quem, irmão? Era para Davi. Como que eu vou abrir mão daquilo que Deus me deu? Como que eu vou abrir mão daquilo que Deus me deu? Eu pergunto. Eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Eu estou querendo uma solução fácil. Eu estou querendo uma solução rápida, instantânea para o meu problema. Mas na verdade, eu tenho que reagir de outra maneira. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles estavam querendo que Davi fosse mais odiado. Eles estavam desclassificando Davi. Por isso que a palavra diz assim, ó: com furor me aborrecem, lançam sobre mim iniquidade. Diga glória a Deus. Com furor me aborrecem. E Davi teve medo, irmãos. Pastor, o que aconteceu com Davi? O homem corajoso ficou com o quê? Ficou com medo. O homem que era mais amado em Israel estava sendo odiado. O povo amava Davi. Da noite para o dia, Davi viu o amor do povo se transformar em quê? Em ódio, desprezo. E isso dá para desestruturar qualquer pessoa. Pastor, quem me amava agora está dizendo o quê? Que me odeia. Está dizendo que não gosta de mim. O homem amado se tornou o homem o quê? Se tornou o homem odiado. Ele era inocente, irmãos. Davi era inocente? Sim ou não? Era. Talvez você não seja tão inocente, mas Davi era inocente. Mas o que eu aprendo aqui? Que a inocência, ela não serve de segurança. A gente diz assim: nós não fizemos nada. Mas o problema é o quê? Veio, o ataque veio. Estava tudo bem, pastor. Mas o ataque o quê? O ataque aconteceu. A opressão chegou. A dificuldade apareceu. O problema apareceu. Não adianta você falar: não, mas eu não fiz nada, como é que isso pode ter acontecido? Mas são os ardis do diabo, são os ardis que o próprio mundo de aflições proporcionam, causam. Sim, por quê? Porque nós estamos num mundo caído. Nós temos males no ar, não necessariamente que foram mandados para nós, mas eles nos atingem. Existem momentos que nós tomamos choques emocionais, sobrecarga, estresse. Glória a Deus. E nós temos que procurar nos entender, nós temos que procurar enfrentar os problemas da vida e não virar as costas. Diga glória a Deus. Davi pensou, irmãos, naquele momento, no castigo de Deus. Ele pensou assim: isso deve ser um castigo de Deus. Isso deve ser consequência do meu pecado, do pecado que eu cometi. Amém? Pecado que eu cometi contra Urias. É assim que a gente começa avaliando nossos problemas. Isso aí eu tenho culpa nisso. Isso tinha que acontecer. Mas a visão não é essa. Você tem que procurar solução. Não adianta se culpar, irmãos.
Não adianta ficar com sentimento de culpa. Se eu fui culpado até hoje, se arrependa hoje, resolva o problema, confesse e procure colocar as coisas no lugar. Diga glória a Deus. Arrumem a casa. Vamos arrumar a casa. Davi estava pensando, eu creio, quando ele falou, não se esconda de mim, eu creio que ele estava pensando nessa conta. Isso aterrorizava mais ainda o pecado dele com Batseba, o assassinato de Urias. Isso ainda estava o quê? Acusando Davi. Tem gente, irmãos, que recebe o perdão de Deus, mas não se o quê? Não se perdoa. E esse é um dos bloqueios. Tem muita gente que não se perdoa. Foi perdoado por Deus porque a palavra diz, mas você mesmo não tem consciência, não tem fé para se perdoar. Eu vejo muita gente bloqueada com acontecimentos que realmente ficaram prendendo a pessoa e estão prendendo até hoje. Por quê? Porque a pessoa não vira essa página. Davi precisava virar essa página. Ele precisava confiar em Deus aqui nesse momento. Mas a consciência dele estava pesada. Aquele homem que era destemido, agora estava possuído pelo medo. Olha o que a palavra diz. O meu coração, versículo 4, está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim, o quê? Como que pode? O guerreiro, o homem que matava 1000, 10.000, o homem que acostumado com guerra, estava com o quê? Estava com medo. Irmãos, eu quero que vocês vejam como que a minha estrutura, ela é abatida por um problema que aparece. Eu tenho condições de enfrentar, mas eu acho que eu não o quê? Eu acho que eu não tenho, é melhor eu fugir, é melhor eu recuar. Amém, irmão? Eu tenho condições de enfrentar. Vocês têm condições de enfrentar, principalmente por tudo aquilo que vocês conhecem de Deus, pela comunhão que vocês têm com Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela experiência de vida, porque Davi tinha experiência na arte bélica. Davi tinha experiência, mas ele teve o quê? Nós ficamos com medo, quando na verdade o medo vai atrapalhar. São reações que não deveriam acontecer, mas elas acontecem. Por falta de quê, pastor? Por falta de treinamento, por falta de avaliarmos a situação com calma. O homem que era destemido, o homem que era guerreiro, estava possuído pelo medo. E Davi deseja fazer o quê? Sumir. É o que acontece com a gente. Dá vontade de quê, pastor? Dá vontade de sumir e não voltar o quê? Olha o que a palavra diz. Versículo 5, confirmando o medo. Temor e tremor me sobrevém e horror. Ele não tinha um medinho não, irmãos. Ele ficou horrorizado. O guerreiro, o matador, ficou horrorizado. O homem sanguinário, o homem levantado por Deus para as guerras, como o próprio Deus disse a ele, quando ele disse que ele ia construir o templo, Deus falou assim, não, Davi é homem sanguinário, é homem de guerra, ele não é construtor. Construtor é para o filho dele que vai construir o templo. Mas o homem de guerra estava com o quê? Com muito medo. Veja só, como que nós reagimos totalmente contra a nossa própria natureza que Deus nos concedeu. Deus me deu coragem, mas eu estou com o quê? Com medo. Reação contrária, reação emocional, reação psicológica contrária à minha natureza. Eu não deveria reagir assim, porque eu não sou assim, mas eu reagi como eu não deveria reagir. E a palavra diz assim, pelo que disse, olha essa aqui agora, igreja. Ah, quem me dera asas como de pomba. Amém? Voaria e estaria o quê? E estaria em descanso. Ou seja, eu quero ficar longe de tudo.
além de ficar com medo, ele estava querendo o quê? Fugir do problema. Amém? Pastor, eu não quero enfrentar, mas já estou pronto para quê? Para sair fora. Ou eu já saí. Eu quero fugir do problema. Eu estou cheio. Amém? O que ele mais amou, irmãos, era o trono. Porque ele sabia que era a bênção de quem? Mas agora ele estava disposto a largar tudo. Isso aqui não foi uma fuga somente, não. Foi uma fuga para não voltar mais. Isso aqui não foi uma fuga para se preparar para enfrentar. Isso aqui foi uma ideia de ir e não o quê? E não voltar mais. Eu estou disposto a abandonar tudo. Por quê, pastor? Porque talvez o que bloqueou Davi foi que o próprio filho dele era o adversário dele. Ele devia pensar assim: o que eu vou fazer com esse menino? Se fosse um inimigo eu matava, mas é meu filho, e aí? Tem coisas que se levantam, irmãos, e você fica sem reação. Você fica sem reação. O emocional, a consciência, num ponto você julga errado e acaba tendo uma reação o quê? Também errada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi, ele desabafa. Davi, ele fala: esse povo é traiçoeiro, esse povo é caluniador, esse povo é difamador, esse povo é um povo raivoso. Eis que fugiria, olha o que ele fala, para longe. Amém? Eis que fugiria para onde? E pernoitaria onde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e de quê? E da tempestade. Davi queria sair voando rápido, irmãos. Davi queria sair como uma pomba, como ele disse aqui. O pombo não suporta o quê? O que as pessoas fazem para espantar pombo? Solta o que perto do pombo? Bomba, não é isso? Davi não estava suportando o barulho do problema. A agitação do problema te causa horrores, e você quer o quê? Por isso que ele falou: eu queria ter uma asa como o quê? Para fugir desse barulho. Tem muita gente que está querendo fugir do barulho, mas tinha que enfrentar o barulho. Estão perdendo a oportunidade porque estão querendo fugir do barulho. Queria sair rápido como uma pomba. Isso no sentido de quê, pastor? Escapar do barulho, procurar um abrigo. A pomba, repetindo, ela não suporta o barulho. E Davi queria descanso. Ninguém quer se esforçar, olhe para mim, para enfrentar o problema, não. O problema vem e você quer o quê? Descanso. Eu vou sentar, eu vou pedir um tempo, eu vou transparecer a minha mente. Fulano, dá um tempo que eu vou ver o que eu vou fazer, mas não está pensando no problema, não. Está querendo o quê? Fugindo da tempestade. Olha o que a palavra fala: escapar da fúria, versículo 8, escapar da fúria do vento e da tempestade. Na hora que a coisa está pegando fogo, você quer fazer o quê? Olha para mim, você quer fugir. E não é isso, não é essa a reação. Eu posso até ir, mas primeiro eu quero enfrentar o problema e saber, conhecer o problema até o final e tomar uma decisão consciente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu posso até ir, se for de quem? Se for de Deus, mas primeiro eu vou lutar. Primeiro eu vou enfrentar. Primeiro eu vou fundo. Não, peraí, não tem essa história de diabo, não tem essa história de Satanás, de macumba, de feitiço, de adversário, não. Eu vou enfrentar com toda a minha força, com toda a minha capacidade, com todos os dons que eu recebi, porque Deus deu o dom. Deus deu a capacidade política a ele, Deus deu a capacidade de guerrear a ele. Por que ele ia fugir? Depois de ter vencido tantos adversários.
depois de ter sentado no trono. Mas ele estava perplexo por causa de quê, pastor? Por causa do clamor do inimigo. O inimigo estava falando de forma uma pressão tão grande, perturbando tanto com ameaça, com insulto, que isso abalou Davi. A pressão é tão grande que você fica abalado, sem estrutura. E nós temos que aprender a enfrentar as pressões da vida. Nós temos que encarar, irmãos. Pastor, isso aí não é normal. Não é normal sim, para cristão é. Talvez você vá no psicólogo, você não ouça o que você está ouvindo aqui. Mas Deus, Ele te dá essa capacidade. Deus, Ele quer que você esteja nessa condição. Deus permitiu isso aqui acontecer, irmãos. Deus permitiu essas coisas acontecerem na vida de vocês, mas não para vocês desistirem, não para vocês jogarem tudo para cima, mas para vocês enfrentarem, para vocês crescerem com esse problema. Cresçam com o problema. Não se tornem mais infantis, não. Não percam as oportunidades, não percam os dons, não percam as qualificações que vocês têm, mas usem tudo, usem toda a munição. Não guarde munição, não. Atira contra o inimigo. Para você saber, para você conhecer a coisa, conhecer o problema. Glória a Deus. Davi queria escapar, irmãos. Diz assim, repetindo o versículo 7: eis que fugiria para longe e pernoitaria onde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Tumulto, preocupação, pressão abalaram Davi. Às vezes tem pessoas, tem palavras, tem ameaça, as coisas causam tristeza, a coragem se torna covardia, você é valente, você é forte, mas acontece de chegarmos no limite. Davi era valente? Sim ou não? A Bíblia diz que era. Davi era um homem forte? Sim. A palavra diz que quando ele foi enfrentar Golias, ele enfrentou no poder de quem? Ele enfrentou no poder de Deus. Davi era guerreiro, irmãos. Vocês são guerreiros. Vocês têm condições de lutar. Vocês têm condições de vencer. O problema é que nós desistimos. Nós temos também que conhecer o que, pastor? O nosso limite para a gente treinar mais. Porque por mais experiência que nós venhamos a ter, pode aparecer um problema o quê? Um problema maior. Um problema maior. Então eu tenho que estar sempre nessa vigilância da minha vida. O tempo passou, filho, casamento, trabalho, situação financeira, tudo tem que ser bem administrado, bem vigiado, relação, sentimento. Para quê? Para você não cair na amargura. Procure conhecer a pessoa que está do seu lado. Procure aceitar a pessoa que está do seu lado, conhecendo ela com mais profundidade. Por quê? Para você não se sentir decepcionado. É uma questão, sabe de quê, irmãos? É uma questão de administração. É uma vida em que eu estou vigiando os pontos importantes. Aquilo que parece estar vulnerável, eu vou procurar fortalecer. Fortaleça-se espiritualmente. Pastor, tem um problema, meu marido tem um problema, então se fortaleça com relação a isso. Minha esposa tem um problema, então se fortaleça com relação a isso. Para quê? Para amanhã você dizer que sua mulher não presta, que você fez de tudo e não quer mais. O trabalho, você vai dizer assim: não, esse trabalho não presta. Mas por quê? Porque você se sentiu desestruturado num momento em que o problema foi maior do que você. O ataque foi muito forte e a minha estrutura era o quê? Era pouca. O psicológico, o emocional é afetado de acordo com a situação. E mais ainda se eu não tiver o quê? Se eu não tiver preparado.
Por isso que muita gente, pastor, com 1 mês, 2 meses, separou, acabou. Casamento. Outro, não, vou me matar. Perdeu o emprego, entrou em depressão. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não arrumou emprego, desespero aumentou mais ainda. Mas nós devemos estar o quê? Preparados. Davi foi afetado, o psicológico, o emocional, veio o medo, veio o horror. A fé de Davi não foi suficiente, eu repito. Amém? Mas várias vezes Davi disse: eu não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nada, eu não temerei homem. Tem várias passagens da Bíblia que Davi, diante da adversidade, ele se posicionou. Mas nessa aqui ele não se posicionou. Por quê? Porque o problema foi o quê? O problema foi maior, o impacto foi maior. Tem coisas que provocam o nosso emocional com mais profundidade. Pastor, a reação afetou de uma forma muito mais contundente. E a gente não fica sem saber o que fazer. Eu aprendo aqui, irmãos, que essa firmeza é que é disciplina. Não adianta dizer que vai resolver na hora, que não resolve, não. É estar afinadinho com a presença de Deus, com a oração, é estar afinadinho, acompanhando cada lance dentro da sua casa, vendo o psicológico do seu filho, vendo a sua questão financeira equilibrada. Para quê? Para não ter surpresa. Pode acontecer alguma coisa, mas eu estou o quê? Eu estou preparado. Pastor, doença pode acontecer? Pode. Eu não quero. Eu não quero e também não aceito, mas pode acontecer. E eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar preparado. Não adianta você dizer: não, cadê meu Deus? Meu Deus não falhou na minha vida. Não, Deus não falhou. Você que pensou que a coisa nunca acontecia com quem? Você que pensou que nunca aconteceria com você, mas aconteceu, e aí? E agora? Então eu tenho que controlar as coisas, irmãos. Eu tenho que controlar minhas ações. Eu tenho que controlar as coisas. Digam glória a Deus. Eu tenho que controlar, pastor. Eu vou passar a controlar. Eu vou vigiar para aquilo, porque aquilo que tem prazer pode se tornar amargo da noite para onde? Da noite para o dia. Ou seja, a política para Davi se tornou algo desprezível. O trono para Davi se tornou algo desprezível. Quantas coisas que eram para ser prazerosas se tornaram o quê? Desprezíveis. Mas é erro de quê? É erro de quê? De visão. É erro de visão. Não é uma conclusão lógica. Não é uma conclusão inteligente. Não é uma conclusão avaliada. É erro de quê? Erro de visão. Não está enxergando a coisa corretamente, está julgando como ruim, está dando por desprezível, está dando por descartável, mas precisaria avaliar com mais profundidade. Davi simplesmente ele ficou apavorado e disse assim: eu quero sumir. Eu quero sumir. Amém? Irmãos, há impressões ruins, há situações que incitam reações ruins. Amém? Mas elas não são ruins. Parece, pastor, que tem que ser dessa maneira, mas não é. Você não está enxergando a solução. Você está querendo uma solução apressada. Você está querendo resolver sem pensar. E você quer abandonar, você quer fugir, você quer desertar do compromisso. Por quê? Porque o compromisso pesou. O compromisso para Davi aqui pesou. E ele pensou o quê? É melhor largar tudo de quê? Largar tudo de mão. E a gente perde as oportunidades na vida por causa disso. Porque nós achamos que o compromisso é muito pesado. Por isso que eu estou falando com vocês que muitas vezes não é só o problema, mas é compromisso, coisa boa, que por eu não saber enfrentar os tempos difíceis, aquilo se torna o quê?
se torna ruim. Tem muita coisa boa que se torna o quê? Se torna ruim. Então eu prefiro fazer o quê, pastor? Fugir, desertar do compromisso, desertar do negócio, desertar da família, resolver sem pensar, correr apressadamente. Eu tenho que sair fora desse negócio, porque a vida está passando, é assim que você fala. Eu estou perdendo meu tempo. Amém? Davi estava sendo traído pela emoção. Davi estava sendo traído pelo psicológico, desordenado. E é isso que acontece com a gente. Eu quero que vocês parem e pensem na estrutura, no equilíbrio emocional de vocês. Eu quero que vocês procurem se equilibrar na hora que o problema aparecer, ou antes do problema aparecer. Achar previsível qualquer coisa. Não que nós estejamos com um pensamento pessimista, que as coisas ruins vão acontecer, mas nós temos que estar preparados se elas vierem a acontecer. Digam glória a Deus. Vocês vão pedir isso a Deus. Senhor, eu quero estar preparado para aquilo que tiver de acontecer na minha vida. O grande guerreiro estava sendo traído pela emoção e pela psicologia desordenada. E ele queria fugir, ele queria correr, ele estava desesperado, ele estava sem otimismo, ele estava com uma autoimagem negativa, dizendo: eu não tenho condições de resolver esse problema. E é assim que funciona. Amém? Eu não tenho condições e não tenho capacidade, mas você tem condições e você tem capacidade pela sabedoria de Deus. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não adianta fugir. Amém? Pastor, eu não vou fugir. Se você recuar, olha para mim. Se você recuar, vai ser para você se preparar para quê? Para avançar. Se eu recuar, é uma estratégia de ataque e não de fuga. Amém, gente? Pastor, eu estou calado, mas eu vou procurar resolver o problema. Eu vou contra-atacar. Não é fugir. A palavra de Deus diz aqui que ele, versículo 8, repetindo: apressar-me-ia a escapar da fúria. A pessoa está com pressa de quê? Está com pressa para fugir. E não pode ser assim. Está com pressa para quê? Para fugir. Fugir do perigo, fugir da pressão, fugir da fúria, porque você não está suportando. E o objetivo dele era descanso. Tem gente que quer descansar na hora que tem que o quê? Na hora que tem que o quê? Enfrentar e guerrear. Vamos repetir aqui? Olha o que a palavra diz. Versículo 6. Quem me dera asas como quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em o quê? Descanso. Davi estava querendo paz. Irmãos, como que eu vou ter paz e procurar paz na hora que o meu momento está mais agitado? Amém, irmão? Pastor, nós estamos querendo sossego, mas agora não tem sossego. Por mais que você fuja, você não vai encontrar sossego, porque você está fugindo de um problema que te atormenta de dia e de noite, vai ficar batendo. Davi estava se sentindo exausto, Davi queria ficar sozinho, Davi queria ficar quieto. Amém? Tem hora, irmãos, tem hora que eu tenho que descansar, porque a máquina precisa descansar. Tem hora que eu preciso sair da correria, tem hora que eu preciso sair do alvoroço, tem hora que eu tenho que pegar umas férias, tem hora que eu tenho que sair das agitações. Amém? Eu estou estudando demais, tem que dar um tempinho, porque senão a cabeça não aguenta. Mas tem hora que não é hora de descansar, não é hora de fugir, mas é hora de quê? É hora de enfrentar. Diga glória a Deus. Eu tenho que enfrentar. Eu tenho que conhecer o meu limite, isso é importante. Mas isso tem que ser trabalhado antes, não é na hora do problema.
Nós temos que ter a administração da nossa vida. Pastor, eu vou procurar controlar as coisas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é muito bom nós andarmos no tempo certo da nossa vida, para que nós não sejamos surpreendidos. Procure se avaliar e avaliar a sua condição. Eu tenho que ter um tempo para repor energia. Pastor, eu vou tirar um tempo para repor energia. Tempo de atenção, tempo de diálogo. Porque senão, que o problema vem, nós não estamos falando a mesma língua mais. Eu não estou nem conhecendo, a mulher está falando e o marido está dizendo que não sabe quem é que está falando. Amém? Nós temos que tirar um tempo, mas na hora que temos que tirar o tempo, não na hora da guerra. Davi queria tirar o tempo na hora errada. Nós temos que tirar um tempo para reencontrar com nós mesmos, sim. Temos que tirar um tempo para relaxar. Temos que tirar o tempo com Deus, principalmente, sim. Mas não adianta fazer isso como meio de fuga, porque não vai funcionar. Na hora da guerra, nós temos que fazer o quê? Nós temos que guerrear. Na hora do problema, nós temos que fazer o quê? Enfrentar. Não adianta fugir. Senão vai haver o quê? Confusão. Você vai desejar agir dessa forma desordenada. Fuga, pensamento de morte, porque você está impressionado com o vento, você está impressionado com a tempestade, você quer descanso e não tem descanso. Uma coisa, irmão, para a gente encerrar. Não tem nessa vida que nós estamos vivendo descanso perfeito. Quando alguém pensar assim, agora eu vou descansar, esse descanso nunca vai ser perfeito, porque nós estamos num mundo imperfeito. Nós estamos lidando com pessoas imperfeitas, então nós nunca vamos ter perfeição nesse tempo. Existe um descanso temporal, existe uma paz temporal, existe um equilíbrio temporal, mas daqui a pouco a situação o quê? Ela muda, sim ou não? E nós temos que estar o quê? Preparados. Coisas eternas e maravilhosas, só quando nós entrarmos aonde? Na glória celestial. Não pensem que vocês estão livres dos fardos, porque eles podem aparecer. Eu torço que não, mas eles podem aparecer e vocês têm que estar prontos para enfrentar. Glória a Deus. Fecha a Bíblia, vamos orar.